Estamos iniciando mais uma edição do Pod, que é o podcast do Sebrae. E essa edição é especial porque nós estamos falando sobre marketing. Como você, pequeno empreendedor, dono do pequeno negócio, pode usar as ferramentas e vender mais, vender com consistência e se perpetuar enquanto negócio. E nesse episódio especificamente, eu estou aqui com o Marco Birgan, que é especialista certificado pelo YouTube há mais de 8 anos. Esse cara tem uma expertise em YouTube que, olha, eu confesso a você, até eu vou aprender nessa jornada. Conte comigo. Marco, um prazer grande tê-lo aqui e falar sobre o YouTube, mas também falar sobre um pouquinho das redes, né? Que é um desafio para todo negócio, não importa se é grande ou se é pequeno. Mas antes de a gente entrar na temática mesmo, fala um pouquinho dessa tua experiência, como é que você entrou nesse mercado aí e hoje virou uma grande referência nesse tema. Perfeito. Eu entrei por acidente, na verdade, eu gostava muito de marketing. Mas não caiu da bicicleta, não? Não me machuquei, pelo menos, né? E aí, quando você gosta de uma coisa, e marketing é muito abrangente, então eu começava a estudar de tudo um pouco, e eventualmente o YouTube, querendo ou não, me atraiu mais. E eu comecei a implementar aos poucos o que eu estava aprendendo, e eu comecei a ter resultado. Então eu participava de uma federação de empresas juniores, e eu era responsável pelo canal do YouTube. Ah, sou fã das empresas juniores. E aí, já fui. Já foi também? Já. Legal. E aí era de Santa Catarina, né? Eu começava a implementar e começava a ter resultado. E aí daquilo eu já fui pro meu professor de boxe e assim sucessivamente. E hoje a gente tem mais de 22 cases de sucesso. Então essa foi um pouco a minha história. Na verdade foi um acidente de ter estudado, implementado, ter tido resultado. E aquilo vai te dando mais energia, alegria de querer continuar. Maravilha. Você se especializou em YouTube, né? Crescimento orgânico. Crescimento orgânico. Tem uma diferença do pago pro orgânico, né? Isso. O pago é quando você paga para a plataforma e o orgânico, a própria plataforma vai divulgar você de graça. Isso. Mas assim, o YouTube ele já é um tipo de plataforma que para o empreendedor ela se torna até mais desafiante, né? Porque você tem conteúdos mais longos, né? Embora ele tenha aqueles shorts hoje e tal, mas os conteúdos em geral eles são mais longos, mais aprofundados, como por exemplo aqui agora do nosso podcast. Olhando para esse segmento, o que é importante entender primeiro, antes de você dizer o seguinte, eu vou iniciar uma jornada no YouTube? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, essa questão do conteúdo longo, ela é muito importante porque o que faz a gente casar com uma pessoa? É o relacionamento, é a quantidade de tempo que você passa com ela. Então, é uma tendência que a pessoa, depois de ela ficar meia hora com você, ela se sinta mais conectada com você, possivelmente compre o seu produto. Diferente que ela só tem uma interação de 1 minuto, por exemplo. Então, essa questão do tempo, ela pode ser um grande benefício, principalmente para empreendedores. Então, sei lá, se você tem uma marcenaria, você está ensinando a pessoa como fazer uma cadeira, no final do processo, a pessoa estava fazendo com você ali, ela conseguiu terminar a cadeira, ela, opa, consegui, esse cara me ajudou. Então, é uma tendência, talvez ela vá comprar um curso seu ou vai comprar outros produtos de você, porque só naquele vídeo de meia hora ou de 1 hora ela conseguiu aquele resultado que você estava prometendo. Mas tem uma jornada, né, para o YouTube, a questão de roteirização, a questão das palavras nuvens que você tem que colocar para poder permitir que o conteúdo chegue de algum modo para você, frequência. Como é que o que é que tem que priorizar primeiro nessa jornada? E eu já queria também entrar um pouco na questão de orgânico. Perfeito. Será que é possível mesmo, com certeza, organicamente? Mas muito. Tem, na minha história, mais de 22 cases de sucesso. O que acontece? Uma coisa que a gente tem que entender, antes do papo aqui, a gente estava falando sobre fundamento, né? Isso. Então, todas as coisas como thumbnail, roteiro, edição e etc. são extremamente importantes, sim. Mas antes disso, tem algo que é primordial, que é demanda. Eu trabalho com 4 pilares, que é tema, título, thumbnail e conteúdo. E o principal e o melhor pilar é o tema. Por quê? Se você erra no tema, o tema é o assunto do seu vídeo. Não adianta nada você ter um excelente título, um excelente thumbnail, um excelente conteúdo que seu vídeo não vai pra frente. Então uma analogia muito simples que eu dou imagina que tem, aqui quais são
o time de futebol mais famoso? Os dois mais famosos. Aqui, CSA e CRB. Ok. Vamos supor que estão jogando e está no estádio e sai, sei lá, 50 mil pessoas do estádio. E só tem uma barraquinha de cachorro-quente. Essa barraquinha de cachorro-quente, ela vai vender muito ou ela vai vender pouco? Teoricamente vai vender Mas muito. vai vender muito, porque o pessoal Se está ela saindo com conseguir fome. atender, Claro, dá. o pessoal está saindo com fome, só tem aquela barraquinha. Só que imagina que o hot dog que ele está vendendo, o cachorro-quente, é muito ruim. Ele ainda vai continuar vendendo muito? Não. Se tiver muitas pessoas querendo o cachorro-quente, Pode ser até que com venda fome, alguma coisa. vai vender. Pode Por ser quê? que venda alguma coisa. Muitas pessoas estão com fome. Sim. Por mais que seja ruim, cara, só tem aquilo ali. Então, automaticamente vai vender. Talvez, se fosse bom, ia vender muito melhor, muito mais. Mas vai vender. O que acontece? No YouTube, se você encontra um tema que não tem demanda, ou seja, as pessoas não estão procurando por aquilo, ou não tem interesse em assistir, não adianta você focar em roteiro, edição, thumbnail, etc., que esse vídeo não vai ganhar visualização. Então, o segredo do orgânico é você fazer temas, assuntos que as pessoas têm interesse em assistir. E aí a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Então, aí, como é que você constrói essa questão? Esses 4 pilares, eu já tinha visto você falar sobre isso, mas como é que você constrói o tema especificamente, né? Porque o YouTube, ele é uma plataforma que são vários estádios de futebol, Perfeito. vários times saindo ao mesmo tempo. Perfeito. E vários torcedores entrando para assistir a outro jogo, né? Como é que você pode se tornar relevante? Vamos lá, eu tenho, digamos assim, eu sou proprietário de um pequeno negócio do ramo de confecções, digamos assim. Tem uma loja voltada especificamente para a moda masculina. Perfeito. Vamos lá. Ok. Como que eu, empreendedor, vou construir nesses 4 pilares essa jornada dentro do YouTube? Primeiro, você não tem que ser o número 1 do YouTube, você tem que ser o número 1 do seu nicho, do seu mercado. Então, é muito mais fácil você ser o primeiro aonde você está inserido na sua área, porque tem menos concorrência, menos pessoas, se você comparar com o YouTube inteiro. Então, primeiro ponto nessa questão, você tem que entrar no YouTube e lá em cima tem uma barrinha de pesquisa, onde a gente procura coisas, né? Como fazer um bolo de chocolate, como fazer uma cadeira. Ali você vai colocar você vai ter que pensar o que possivelmente as pessoas procuram no seu nicho. Então, vamos supor se é marcenaria. Como fazer uma cadeira. Você digita lá e você vai ver vários vídeos, que a gente chama ranqueados. Aí eu já peguei, viu? Exato. Ranqueados de pessoas querendo aprender como fazer marcenaria. Se tem vários vídeos ali com bastante visualizações, para aquela palavra-chave que a gente chama ali, que as pessoas pesquisam, isso me valida que as pessoas estão procurando por aquilo e me valida que as pessoas têm interesse naquele assunto. Diferente de como fazer um carrinho de madeira com madeira de pau-brasil. Talvez você vai colocar isso no YouTube e não vai ter nenhum vídeo sobre isso. Então, possivelmente, as pessoas não têm interesse em assistir aquele vídeo porque não tem nenhum vídeo e nenhuma visualização naquilo. O uso, por exemplo, da ferramenta do Google, acho que é o Google Trends, se eu não me engano, é uma possibilidade de você olhar a temática de repente, porque aquela ferramenta ela traz até o tema por região, né? O que é que está mais ativo, menos ativo. Isso ajuda também? Ajuda sim, mas o Google Trends, o que acontece? Ele não mostra a quantidade de busca de pessoas que estão procurando por aquela palavra-chave. Ele mostra uma tendência. O que é isso, uma tendência? Ele consegue te mostrar por exemplo, como que é o nome de uma comida muito regional aqui? Chiclete? O camarão de chiclete? Isso, exato. Então, se você coloca camarão de chiclete, ele vai te mostrar em quais regiões do Brasil tem uma tendência as pessoas terem mais interesse sobre aquele assunto. Mas isso pode ser 100 pessoas, como pode ser 1 milhão de pessoas. Ele não te mostra esse número, mas você consegue ter uma comparação de camarão de chiclete versus baião de dois. Qual que tem mais interesse das pessoas? Então, você consegue ver ali no Google Trends. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão criar um canal? O erro mais comum é focar no que não importa, nesse primeiro momento. Então, o primeiro momento é essa fase número 1. Então, eu costumo dizer, quando você está começando um canal no YouTube, você tem geralmente 2 grandes fases. Ou você está na fase do crescimento, ou você está na fase do destravamento. O que é a fase do destravamento? Às vezes você tem vergonha de falar na frente da câmera. Que é intimidador você olhar para a lente ali, né? Pô, é um objeto ali, como que você começa a falar com aquilo? Então, se você está nessa fase, você não tem que se preocupar muito com a quantidade de visualizações que você vai ter, se tem gente assistindo. O seu ganho ali é se destravar.
Então você, cara, você pode postar um vídeo por dia, sem problema nenhum, não olhando para métricas, não olhando para resultado. Seu objetivo é, eu quero ficar cada vez mais à vontade com aquilo ali. Como tudo na vida, né? Primeira vez é difícil, depois da 10ª vez, etc., você vai se tornando confortável, aquilo vai se tornando familiar para você. Depois que você sai dessa fase, agora você vai jogar um outro jogo, que é o jogo, cara, eu quero crescer. E aí nesse jogo que eu quero crescer, você obviamente vai ter que ter mais responsabilidade. E o que eu recomendo é um vídeo, no mínimo um vídeo por semana. Esse é o start para começar. Não pode ser um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses. Não vai funcionar. Em alguns casos de exceções funciona, mas é exceção, não é regra. Eu sempre trabalho com a regra, eu sempre trabalho com coisas que têm maior probabilidade de acontecer. Tá? Então, existe a pessoa que come mal a vida inteira dela e vai morrer com 100 anos? Existe, mas é uma exceção, ela não é uma regra. Então, nessa fase é uma vez por semana e o principal foco que você tem que ter aqui é no tema. Não adianta você ter que ficar pensando na thumbnail, no roteiro. Primeiro você tem que encontrar um tema que as pessoas têm interesse em assistir. Se você conseguir encontrar isso, aí depois com o tempo você vai melhorando as outras áreas. Tá, definiu um tema que é o que está na... Que as pessoas têm interesse. Que as pessoas têm interesse. Perfeito. Aí a segunda parte que você coloca... O título. O título. O título é a thumbnail, que é a embalagem. Como que eu vou embalar aquilo? Então imagina, né? Eu estou no supermercado, tem 2 águas que eu quero comprar. Vamos supor que aqui são embalagens diferentes, né? Eu tenho um interesse em comprar uma água. Então o interesse ele já está ali, a demanda já está ali. Agora o que vai determinar se eu vou comprar água A ou B? Às vezes vai ser o valor e às vezes vai ser a embalagem. Putz, esse aqui está mais bonito e tal, parece que essa água é mais saudável do que essa daqui. Então eu vou comprar essa daqui. Então a embalagem vai me direcionar na minha tomada de decisão, que é o título e a thumbnail. Então no título eu vou trazer coisas mais atrativas, por exemplo, como fazer uma cadeira passo a passo, como fazer uma cadeira, o guia completo, como fazer uma cadeira do zero, ou mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Então você vai criar uma coisa mais atrativa para a pessoa comprar de você. Mas lembre, já tinha essa demanda, as pessoas já estavam interessadas nesse assunto. Legal. Nós falamos dos erros, mas também tem acertos. Total. Quais são os melhores acertos e aquilo que assim, é mais simples, é mais poderoso e que vai ajudar ao desenvolvimento do canal. Tá. Tem uma coisa no YouTube que daí não é minha especialidade, mas eu vejo muitas pessoas fazendo, que é muito fácil de você crescer, que é o remix, que é no Shorts. Quando você tem um Shorts lá, você consegue ter um botãozinho chamado Remix, que é basicamente você fazer um react de um outro vídeo. Então, qual que é a ideia principal? Se você vê um vídeo que tem muitas visualizações, que é do seu nicho, por exemplo, se você é advogado e você viu lá um caso que está todo mundo falando, que é extremamente polêmico e etc., você pode se posicionar fazendo um remix, ou seja, você vai aparecer o seu rostinho ali e a imagem e o vídeo de fundo, onde você vai reagir àquilo ali e vai dar a sua opinião. Isso aqui é uma forma bem fácil e rápida de você, de uma certa forma, crescer um canal no YouTube. Claro que eu, particularmente, gosto mais do conteúdo longo, mas se você está começando do zero e não sabe por onde começar, isso aqui já seria um bom começo. Ô Marco, quando a gente fala em conteúdo longo, longo de quanto tempo? Depende do assunto. Por exemplo, você consegue explicar sobre o que é economia em 1 minuto, de forma aprofundada? Possivelmente não, talvez meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Então depende muito do assunto que as pessoas estão procurando. Então não tem um tempo ideal, tem um tempo ideal para aquele assunto que você está falando. Como garantir que o vídeo ele continue sendo relevante? O cara faz a busca e continue sendo relevante, né? Porque o próprio YouTube ele já tem aquela ferramenta de 1,5, 2, né? Tipo WhatsApp, né? Você não tem muita paciência e quer ver o conteúdo de 1 hora em metade do tempo, aí bota lá no 2. Como é que a pessoa tem que se cuidar para que de repente não fique no 2 do início ao fim, né? E talvez o conteúdo se torne desinteressante? Perfeito. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em fazer um tema que as pessoas têm interesse. Se ela vai assistir no V2, se ela vai assistir... Se o conteúdo tem meia hora, ela vai assistir 1 minuto e depois ela vai assistir o restante em outro momento. Eu não me preocupo com isso, porque são milhares de variáveis e você vai ficar maluco. Estou preocupado em fazer algo que as pessoas têm interesse em assistir. Esse é meu ponto. Ô Marco, nós estávamos conversando aqui antes de a gente começar essa entrevista e eu disse, cara, eu fiquei impressionado como que a Cazé TV saiu
do anonimato para ser hoje um canal do YouTube que todo mundo assiste, né? 3 milhões de pessoas na transmissão, 2 milhões e tal. Foi do nada? Aquilo que a gente estava conversando, né? Tem uma frase que eu fiquei rico da noite pro dia, né? Mas demorou 10 anos para isso acontecer. Essa foi a jornada deles. Total. E aquilo que eu te falei, se a pessoa ela ganhou a fama e ela não tem nenhum conhecimento, nenhuma bagagem, se ela não se desenvolve quando ela está aqui em cima, uma hora ela vai cair. Porque não tem nada para sustentar isso daqui. Foi por acaso. Mas se a pessoa ela tem muito conhecimento, muito carisma e a internet catapultou ela para esse lugar, é uma tendência que ela continue ao longo do tempo, porque ela tem muito conhecimento. O caso é um caso desse. Não é que do nada, não era? Ele estava lá na casa dele, ele ligou a câmera e do nada ele... Pô, ele é um repórter de longa data, o cara ele já tinha carisma há longo tempo, então ele foi se desenvolvendo ao longo tempo. Então não foi do nada, foi do nada pra gente que do nada... Do nada apareceu o cara exatamente. Fazendo transmissão de Olimpíada, de Campeonato Paulista, e Brasileirão, e Libertadores. Exatamente. Mas o que eu costumo dizer, ele é, no final do dia, um diamante que estava escondido ali. E as pessoas encontraram esse diamante, mas já era um diamante, entende? Não foi algo do nada, digamos assim. Mas eles também tiveram que se adaptar, né? Total, agora, claro. Principalmente, né? Porque assim, de qualquer modo, a evolução deles foram muito rápida nesse aspecto, porque eu acho que até ano passado haviam as transmissões, mas morriam nas transmissões. Ele não tinha uma programação fixa, né? Eles tinham lá, você abria o canal do YouTube, tinha lá as transmissões que ele ia fazer, aparecia em breve, tal data, tal hora, não sei o quê. A partir daí, ele teve que se adaptar completamente e virar um canal dentro do YouTube com programação propriamente dito. É claro que a gente olhando para o proprietário de um pequeno negócio que vai ali para vender um produto, mas não necessariamente fazendo a venda efetiva, mas mostrando como que o produto pode ser melhor utilizado, como você pode fabricar, como o caso da marcenaria, essas coisas todas. Esse processo de adaptação claro que o dele é transmissão ao vivo, né, para o gravado, exige você ficar atento, né, como é que você se posiciona para você chegar ao seu público. Perfeito. Transmitir ao vivo e gravar, qual é o grande desafio disso tudo? Primeiro, a gente sempre tem que olhar para a gente. O que você se sente mais confortável em fazer? Tem gente que vai ser no ao vivo, que vai ter outras pessoas que vai ser no gravado. Mas, no geral, um 80-20 é muito mais fácil o gravado do que o ao vivo. Que o ao vivo, o pessoal aqui do audiovisual, cara, estão milhares de variáveis aí. A internet pode cair, um monte de coisa pode dar errado e vai dar errado. Já no gravado, você consegue ter um maior controle das coisas. Putz, você gravou aqui, a câmera, o áudio não pegou. Aí você olha, não pegou. Aí você volta. Você consegue ter mais controle e depois você também, às vezes, consegue consertar coisas na edição. Que no ao vivo não tem... Não dá para consertar. Tem aquela frase, né? Quem sabe fazer, faz ao vivo, né? Mas é muito mais difícil, né? Mas existe alguma diferença do ponto de vista da monetização? Por exemplo, o gravado, o YouTube monetiza melhor do que o ao vivo? Ou não existe uma diferença? E mais, como é que essa monetização do YouTube se dá efetivamente, né? Porque, em geral, o que os caras querem fazer é o seguinte: eu quero fazer um vídeo, mas eu quero monetizar esse vídeo, porque, afinal de contas, digamos aqui, nós estamos gravando, né? Nós vamos passar meia hora aqui batendo um papo e, no final das contas, alguém tem que assistir isso. Justo. Né? E para quem é criador de conteúdo dessa natureza, o que ele espera no final é que isso seja monetizado de algum modo. Perfeito. Existe alguma diferença que o YouTube usa dentro dos seus algoritmos para monetizar isso? A especialidade não é monetização, então não sei te afirmar se tem uma diferença. Eu acredito que não. No final do dia, é o quanto de visualizações que você vai ter naquele vídeo, seja ele gravado ou ele seja ao vivo, mas não vou te dar 100% de certeza nessa informação. Mas como que... Mas para o engajamento, por exemplo, já que você trabalha muito nesse orgânico, ela também tem uma diferenciação ou não? Entre você, no conteúdo ao vivo, você consegue ser mais orgânico do que o gravado ou não?
Tudo é o tema. Tudo é o tema. Tudo é o que você tá fazendo. Então, por exemplo, se você... Da marcenaria, né? Como construir uma cadeira, se é ao vivo ou se é gravado, é meio que indiferente, porque um tema já tem relevância. E outra, todo o conteúdo que ele é ao vivo, depois, quando ele termina, ele vira um conteúdo gravado no YouTube. Então, eu sempre trato o ao vivo ou gravado como da mesma forma, porque no final do dia tem que ter um tema relevante, um título, uma thumbnail e um conteúdo. Esse pilar é essencial, esses 4 pilares. 100%. É isso que vai fazer um vídeo, ele ter muitas ou poucas visualizações. Entendi. O YouTube começou a se tornar mais relevante, provavelmente, né, enquanto ferramenta, principalmente da pandemia para cá. Muita gente foi atrás de conteúdo e até a Universidade Johns Hopkins tinha lá os gráficos de evolução da pandemia, essas coisas todas. A ferramenta se tornou mais fácil, mais prática, ou ela se tornou mais complexa hoje para uso? É uma tendência, acho que complexa não, acho que ela vem facilitando principalmente os dados, a gente consegue ter mais dados de informação para a gente ver o que está funcionando e o que não tá funcionando, mas o que acontece como qualquer nicho, né, em qualquer mercado, é concorrência. Então, às vezes, vai ter um canal que em 2017 ele ganhava muitas visualizações e fazia um conteúdo medíocre de uma certa forma. Hoje ele está lutando, às vezes, para conseguir, sei lá, fazia 500 mil visualizações por vídeo. Hoje está lutando, às vezes, para conseguir 5 mil. Porque a concorrência vai aumentando. A régua, ela vai se elevando ao longo do tempo. Então, isso sim, cada vez fica mais difícil, de uma certa forma. Existe um número, assim... para tudo isso a gente diz assim, para qualquer negócio a gente diz que tem um número mágico, né? Para os negócios tem o ponto de equilíbrio, você tem que faturar tanto. Qual é o ponto de que assim, seu vídeo se tornou relevante, o seu conteúdo na verdade se tornou relevante a partir de tantas visualizações? Então, existe esse número mágico? Não existe, porque depende de onde você está. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem um Primo Rico que é um canal de finanças muito famoso, né? Isso. Primo Rico, se ele solta um vídeo agora e nas primeiras 24 horas ele conseguiu 50 mil visualizações, para ele vai considerar que esse vídeo deu ruim. Porque a média dele é 200 mil. É muito alta já. É muito alta. Só que imagina, se a gente está começando um canal do zero e a gente consegue 50 mil visualizações em 24 horas, a gente, cara, tá muito bom mesmo. Então, essa questão do número depende aonde você está. Então, se você está começando do zero e você conseguiu um vídeo em 24 horas com 1000 visualizações, já tá bom demais. Mas se você tem um canal de 1 milhão de inscritos e você tem essa média 100 mil e você solta um vídeo e teve 1000, aí tá ruim. Então você tem que fazer ajustes. Mas o YouTube, ele tem... o algoritmo dele, ele segura ou não essa questão assim, para entregar mais ou menos? Existe essa lógica dentro do algoritmo deles? O algoritmo, no final do dia, ele são as pessoas. Por que eles são as pessoas? Porque ele sempre está vendo o que as pessoas têm interesse e o que elas não têm interesse em assistir. Esse é o único objetivo dele. A pior coisa que pode acontecer com qualquer plataforma, inclusive o YouTube, é você entrar no YouTube, olhar aquilo lá e falar assim, putz, não tem nada legal aqui, e você sair. Então, como que elas fazem para você ficar dentro da plataforma? Ela está todo momento te estudando. Qual vídeo você clica, qual vídeo você não clica, quanto tempo você passa assistindo em cada vídeo, quais assuntos que você gosta. Então, dessa forma, quando você entra no YouTube, ele vai te recomendar só conteúdos que você tem interesse. Então, por isso é importante, na hora do tema, você como criador, ver o que as pessoas têm interesse. Porque dessa forma tem uma probabilidade muito maior de YouTube recomendar para várias pessoas. Mas se você faz um assunto que ninguém tem interesse, não adianta. O YouTube não vai recomendar aquele vídeo para as mais pessoas. A inteligência artificial, ela veio para alterar a lógica de muitas coisas. Muita. Né? Para o YouTube também, hoje você pega um vídeo, você consegue, através do vídeo, saber qual é a temática que está ali dentro, quais são as palavras-chave, quais são os principais tempos do vídeo em que ali se tornou algo relevante, e por aí vai. Qual é o desafio hoje do uso da plataforma quando você conecta inteligência artificial para simplificar a vida? Porque no final das contas, assim, como tudo se tornou muito rápido e as pessoas não têm muita paciência para ver, né? YouTube é uma plataforma de que não dá para ser rápido. Como é que essa inteligência artificial acaba impactando na criação desse conteúdo? Na minha visão, ela só veio para facilitar. Então, recentemente, o próprio ChatGPT, né? Agora você consegue criar imagens. E os pequenos testes que eu fiz,
Cara, você consegue criar uma thumbnail assim, que um design, possivelmente um bom design, demoraria meia hora, às vezes 1 hora desenvolvendo, ele consegue fazer em 30 segundos. Então, tudo isso vem para facilitar o seu trabalho. Só que aquele negócio que a gente falou, no final do dia não adianta você ter inteligência artificial se você não tem conhecimento, se você não tem o fundamento. Que é a mesma coisa de, como que você vai conseguir avaliar se aquela thumbnail é boa ou não se você não tem conhecimento? Entendi. Então é um aliado para a plataforma. Claro. Indo para agora a questão do tráfego pago. Tráfego pago, todo mundo diz assim, eu quero ter mais visualizações, e para ter visualizações eu boto o dinheiro aí nesse negócio. Perfeito. Faz sentido? E Sim. até onde faz? Perfeito. Então depende do seu objetivo. O que eu costumo dizer? Se o seu objetivo aí, na minha opinião, opinião do Marco, se o seu objetivo é construir uma comunidade, eu vou no orgânico. Mas se o seu objetivo é só vender diretamente, é tráfego pago. Ele é muito mais fácil de você conseguir a venda. E aí depende de qual o estágio que você está. Você está no estágio de criar uma comunidade para depois você vender e tudo mais, ou você está no estágio só de apenas vender. Na minha visão, o só apenas vender, você ganha muito a curto prazo, mas a longo prazo não necessariamente. Já no orgânico tende a você perder um pouco a curto prazo, mas a longo prazo você ganha bastante. Porque a plataforma, eu às vezes digo que às vezes essas redes sociais, essas plataformas são meio que caça-níquel, né? Às vezes você bota dinheiro e quanto mais você coloca, menos você vai entregando. São milhares de variáveis, né? Milhares de variáveis. Então, assim, se você quer criar uma comunidade para o seu negócio, o tráfego orgânico é a melhor alternativa. Se você quer só venda direto, sim. Desculpa. Uma comunidade. Tá, uma comunidade é orgânica. No orgânico. Se você quer vendas, é o pago. Quanto tempo, em geral, uma comunidade dessa ela pode se construir de uma forma mais consistente? Em geral, quanto tempo leva? Né? Porque tudo na internet é resultado rápido, instantâneo. Como eu falei, da Casé. Para mim, o que não acompanho, né, como você acompanha essas questões dos canais, se tornou uma coisa da noite para o dia. Explodiu. Vamos lá. Aquilo que eu falei, né? Eu não trabalho com exceção, eu trabalho com regra. Então, de via de regra, a gente, para uma construção de comunidade, está falando aí de no mínimo 6 meses a 1 ano. De você postar com frequência, de você ter esse planejamento que eu falei. Essa frequência seria pelo menos todo dia, toda semana? Não, 1 por semana. 1 por semana. 1 por semana. Mas, procurando o tema certo, fazendo o título, thumbnail e conteúdo. Isso dá trabalho, não é brincadeira de criança. Ter que realmente tem muito esforço ali. Então, de 6 meses a 1 ano, para você começar a criar uma comunidade ali, tá? Há exceções de a pessoa às vezes consegue isso em 3 meses, com certeza. Mas é exceção, não é uma regra. Para tudo também existe uma exceção. Total. Ô Marco, na tua experiência e no que você já viu, assim, qual seria um bom exemplo que você viu a pessoa sair do zero, né, sem ser a Casé, que a gente já falou, que vale a pena, assim, olha, acompanha a jornada desse criador de conteúdo neste canal. É uma boa referência. E uma outra referência que, assim, essa não é tão boa, mas precisa ser corrigido, né? E se corrigir, ele vai mais distante. Uma referência no sentido do quê? Deixa eu só entender um pouco. De um canal que vale a pena, assim, você acompanhar, que você já viu ele sair do nada e está criando essa comunidade que vai fazendo sentido ao longo da jornada. Bom, de cabeça não me vem algo específico aqui agora. É que depende, no final do dia todo mundo começou do zero, né? Deixa eu só entender. Quando você fala referência no sentido de a pessoa querer copiar aquilo ou ela vê como uma referência? No sentido de aprender. Como é que a gente faz essa jornada, né? Por exemplo, a Casé TV, na nossa conversa que a gente estava aqui, foi dito que ela não começou como Casé, né? O Casé começou como uma outra jornada, né? E essa jornada ela não é construção de 1 ano, 2 anos. Você falou que são mais de 10 anos. Da pessoa, não do canal em si. Da pessoa. A pessoa vai se desenvolver. Então, mas como é que a pessoa cria autoridade naquele tema, nessa construção? É que, na verdade, é aquilo que eu te falei, né? Eu não acredito que a pessoa, ela construiu essa autoridade no digital, mas ela já tinha essa autoridade antes. Ela já tinha se desenvolvido antes. Então, aquilo ali, o digital só colocou só luz para ela, só catapultou ela nesse sentido.
Mas um canal específico assim eu não me lembro porque... São vários também, né? É, e também tem nichos e nichos, né? O que talvez pra mim eu considero excepcional, pra você talvez não vai ser excepcional, porque talvez eu vou estar olhando na questão do tema que ele tá pegando, ou na forma que ele fala. Você talvez vai olhar outras coisas, como o audiovisual do canal em si. Então não me vem na minha cabeça um canal específico. Ô Marco, autoridade é tudo para você construir esse canal? Sim, mas, na minha visão, não a qualquer custo. É igual visualização. Visualização é importante, sim, mas não a qualquer custo. O que é a qualquer custo? Existe uma métrica muito importante em nós, seres humanos, e principalmente no YouTube, que é a métrica da confiança. A partir do momento que você quebra a confiança de uma pessoa, você perde tudo. Então, qual que é a ideia? Não adianta você criar, às vezes, um título, uma embalagem muito atrativa, mas que está mentindo para a pessoa. Então, se você comprou essa água aqui, está escrito água, quando eu tomar aqui não pode ter óleo, porque você me prometeu que ia ter água. Se tem óleo aqui, você acaba de quebrar a confiança comigo. E aí cada vez mais vai ser mais difícil de você recuperar essa confiança com seus clientes e principalmente comigo aqui que você quebrou. Então sim, a autoridade é muito importante, mas não a qualquer custo. Aquela chamada inicial, que eu particularmente não gosto muito. Minha opinião particular. Qual chamada? Aquelas chamadas que os caras fazem no YouTube. Começa a ouvir e diz assim, mas antes de a gente iniciar o nosso conteúdo, dê um joinha, dê um like, ative o sininho. Cara, eu acho isso insuportável. Cara. Isso funciona mesmo? Depende do nicho e depende da comunidade dele. Às vezes a comunidade da pessoa... E agora tem essa história, e vá lá e seja membro do canal, você recebe o conteúdo. Puta, eu acho isso um horror. Depende da comunidade. Vai ter a comunidade, às vezes, da pessoa que gosta do estilo dela, gosta de que ela comece o vídeo daquela forma específica. Mas de uma maneira geral, de uma maneira macro, o que acontece? No seu título e na sua thumbnail, você fez uma promessa para a pessoa. Por exemplo, como construir uma cadeira do zero. Quando a pessoa clica no seu vídeo, o que ela quer ver? Construir a cadeira do zero. Você não pode começar o vídeo você acordando, levando seu filho na escola, você escovando o dente, e aí do nada você, na metade do vídeo, nossa, eu acho que eu vou ensinar o pessoal a criar uma cadeira. Se você está prometendo como construir uma cadeira, no frame zero, que a gente chama, é quando inicia o vídeo, você tem que mostrar já a cadeira pronta e falar assim, ó, tá vendo essa cadeira aqui? Neste vídeo eu vou te ensinar como criar ela do zero. Para isso você vai precisar disso, dessa ferramenta, vamos lá. E aí você já faz, começa a fazer. E isso me lembra o Flow, né? Que também explodiu aí enquanto canal. Eu gosto muito de assistir, não vou negar. As entrevistas, em geral, são muito boas. Sim. Mas, meu amigo, daqui que ele inicia a entrevista, são 10 minutos de lengue-lengue, né? Do tipo, você tem que comprar a camisa do não sei de quem, e não sei o que, não sei. Cara, o cara passa 10 minutos nesse negócio. Eu acho isso insuportável. É aquele negócio que eu falo, né? O certo, obviamente, só tomar cuidado com a linha do errado, né? Mas o certo é o que funciona. Então, possivelmente o Flow, ele tem uma equipe gigantesca, eles têm dados de, quando eles fazem isso no início, eles vendem mais do que se eles fizessem em outro momento. Então, por isso eles fazem isso, por mais que seja, de uma certa forma, chato. Ô, Flow, mas eu não gosto, tá? Tira. Tira isso, porque não dá pra mim. Mas isso funciona de algum modo, né? Para um público pode funcionar, para outro não. Teria que analisar dados, mas possivelmente para eles funciona, senão eu acho que eles teriam tirado. Pela tua experiência, agora olhando futuro, né? Como que o YouTube ele pode ajudar o empreendedor olhando para frente, né? Eu acho que nós também estávamos conversando sobre isso, de que assim, o brasileiro ainda utiliza com um certo estereotipo as ferramentas, né? Enquanto que os chineses, eles dão um show disso. A gente tem muita dificuldade de enfrentar as câmeras e a gente quer copiar, como a gente estava conversando, William Bonner, e Cid Moreira, William Vac, né? Estamos citando aqui jornalistas, obviamente, mas a gente ainda tem uma dificuldade de destravar isso e ter mais, digamos assim, autenticidade naquilo que a gente está colocando.
O que é que a gente precisa aprender com os chineses em termos de empreendedorismo e de uso das ferramentas digitais para a gente vender mais? Perfeito. O que eu tinha te comentado, né? No final do ano passado eu fui na China e lá, cara, domingo, meia-noite, a galera tá trabalhando. Então, no final do dia é o quanto de fome que você tá. Então, é comum, às vezes, você ver um chinês que vem para cá e, às vezes, em 2, 3 anos, ele já tem um restaurante dele, mas ele está trabalhando sábado e domingo e não tem folga. Então, o lado é o quão você está confortável com a vida que você tem. Se você está desconfortável, é trabalho. E não é simplesmente pegar, começar a gravar e postar um vídeo. Tem que fazer todo um planejamento para aí sim você ter mais resultado dentro da plataforma. Mas a gente sempre tenta carimbar com algum modelo que assim... estava conversando num dos episódios nossos, a gente teve uma entrevista com a Hannah, que trabalha essa questão dos vídeos curtos, né? E ela fala muito o seguinte: o grande problema é que as pessoas querem mudar como se vestem, mudar o jeito como fala, mudar como se comporta, tirar os vícios de linguagem e por aí vai. E no YouTube é do mesmo jeito, até porque ele tem os shorts também, né? O brasileiro ainda precisa mudar muito nessa questão? Em quais questões? Deixa eu entender. Da forma de como ele se relaciona com os vídeos, com as câmeras e ser mais autêntico? Sim, é normal, né? Quando a gente está começando, a gente tem algumas referências na nossa cabeça e a gente deixa um pouco de lado quem a gente é. O que eu costumo dizer que é uma balança, é um cobertor curto. Também não adianta você falar extremamente errado ou você tem às vezes uma opinião muito forte em alguma coisa, muito extrema. Você tem que se adaptar a um pouco também a plataforma e as regras da plataforma, mas sem deixar de ser quem você é. Então é um mix, é um cobertor curto que eu costumo dizer. Maravilha. Nós estamos caminhando aqui para a nossa reta final. E a gente tem um desafio aqui que a gente chama do ping-pong. Vamos lá. É as perguntas e respostas bem rápida aí. Para o cara que está querendo entrar nessa jornada do YouTube, empreender, né? Que tipo de livro ele deveria ler para dizer o seguinte: eu vou pegar um pouco do que tem aqui desse conteúdo e começar a reprogramar como eu vou enfrentar essa plataforma? Vamos lá. Um conteúdo... tem um livro que chama As Ideias Colam. Eu acho que ela encaixaria muito nesse sentido. Que é você ver o que está funcionando. E o ver o que está funcionando tem muita da ideia do ver o que tem demanda. E é você replicar para o seu nicho. Maravilha. Que erro você já cometeu, mas que fez você aprender muito? O erro que eu cometi no caso do YouTube em si, de estratégia? Sim, pode ser. Ok, vamos lá. O erro que eu já cometi no passado na metodologia, né, depois eu fui entendendo que um tema ele tem 2 tipos de tema, um tema de busca e um tema de curiosidade. E o tema de curiosidade, você começar ele com um canal pequeno do zero, ele é muito difícil de você crescer o canal. Então eu comecei a entender que se você está começando do zero, tem que ser um tema de busca, ou seja, um tema que as pessoas estão procurando. Que vídeo todo empreendedor deveria gravar? Se ela está na fase de destravamento, qualquer vídeo. Ou seja, ela tem que se destravar. Se ela está na fase de crescimento, ela teria que fazer uma pesquisa para ver o que as pessoas têm interesse de assistir. Maravilha. E que frase que te inspira? Existe uma frase que é: tudo na vida existe um padrão, basta você observar e seguir. Então, se você quer ser um bom comunicador, você precisa ver e se rodear de bons comunicadores. Então, é normal que vai ter um padrão ali. Você precisa começar a observar e começar a anotar esses padrões. Maravilha. Marco, obrigado. Eu que agradeço. A você que é empreendedor, que assistiu a esse episódio, eu tenho sempre dito, Marco, que cada um de vocês nessa edição especial de marketing tem deixado sempre uma palavra para a gente. Né? E você trouxe para mim uma palavra que é a autenticidade, né? Que vai ser a base para um relacionamento mais duradouro do empreendedor com o seu público, com a sua comunidade. Então você que é empreendedor, volte ao início desse episódio, né? Pegue aqui as dicas de Marco, de que é possível você
engajar de forma orgânica no YouTube e, mais do que isso, utilizar essa bela plataforma para fazer um relacionamento duradouro com o cliente, com a comunidade. Extremamente poderoso. Tem alguma dica final aqui para o nosso empreendedor? Tem uma dica assim, consistência é maior que intensidade. Boa. Então não adianta você ser muito intenso durante um mês e os próximos meses morrer. Então vale mais você se dedicar pelo menos um vídeo por semana do que você tentar fazer um vídeo todos os dias e daqui 30 dias não ter mais vídeo. Maravilha. Pega essa dica aí. Marco, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Valeu.